Buenos días o buenas tardes, según el lugar del mundo desde el cual estén conectados. En instantes vamos a dar comienzo a la cuarta jornada de Arte y Rehabilitación, Arte y Salud en contexto de pandemia. Buenos días Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Gabriela, buenos días a todas las personas que están presentes en esta apertura. Bueno, llegamos hasta acá después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, muchos desafíos tecnológicos que casi los hemos superado. Eh, Quiero agradecer en principio a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Vicente López, a los directores del Instituto Marini y del Instituto Viñone, al equipo de rehabilitación del Instituto Viñone, en especial a Juan Cruz, que es nuestra voz en off, profesor del taller de radio, que junto con los integrantes del taller llevan adelante un programa radial que se llama Otra Mirada y que se emite todos los miércoles por FM Signos 92.5 de 11 a 12 horas. Así que están todos invitados a escucharnos. A todos ellos, muchas gracias por posibilitar, por facilitar, por apoyar y sostener esta propuesta. También a aquellos que colaboraron desde otros lugares, tendiendo puentes. Y en especial a vos, Angélica, por haberte sumado desde el primer momento, con mucho compromiso, a pesar de las distancias, de las dificultades de tiempo y esas cosas. Es para mí un placer muy grande trabajar con vos. Creo que lo estamos haciendo bien, creo que lo estamos logrando y creo que lo vamos a seguir haciendo. Así que infinitas gracias. Yo que te agradezco la invitación y la confianza que tuviste en poder abrazar este proyecto de manera virtual por primera vez. Y agradezco también el apoyo institucional del Instituto de la Familia de Porto Alegre, al cual pertenezco y trabajo actualmente dentro del área de la arte terapia aquí en Porto Alegre. Y quería agradecer a cada uno de los participantes, de los palestrantes, conferencistas, que creyeron en este proyecto y dedicaron un tiempo para grabar sus ponencias, traer nuevos conceptos, nuevas interacciones, nuevas experiencias que pueden acrecentar en nuestro trabajo como terapeutas, como facilitadores de la transformación que tanto deseamos para crecer como personas y como humanidad en estos tiempos de grandes desafíos. Así es, así que estamos muy agradecidas las dos, a todos, a todos. Esperamos no olvidarnos de nadie y bueno. A la gente que está A los que están, viéndonos, claro, los que nos están siguiendo del otro lado de la que se pantalla. inscribieron en este proyecto, en esta jornada, que para nosotros es casi como un congreso, un encuentro
y que van a poder también intercambiar con sus ideas y dudas y cuestionamientos. Bueno, vamos a contarles un poquito cómo se va a desarrollar la jornada. Van a ser 2 días, ya creo que todos tienen esa información. Van a ser 6 bloques, cada bloque va a tener aproximadamente una duración de 1 hora y media, un poquito más o un poquito menos. Vamos a hacer pequeños intervalos de 10 y de 20 minutos. Y va a estar habilitado el chat del canal para que puedan comentar, hacer preguntas. Vamos a estar contestando todos los que estamos participando de este evento, todos los disertantes. Así que esperamos sus comentarios. Les pedimos también que si pueden dar el presente a través del chat, para que sepamos que están ahí, y para que después también puedan acceder más fácilmente al certificado que van a poder descargar al final de la jornada de manera virtual. Les vamos a publicar el link para que puedan acceder. Así que bueno, estén atentos a esa información también. Bueno, creo que ya estamos, ¿no, Angélica? ¿Estamos listas? ¿Empezamos? Nosotros también, y esperamos que todos los oyentes y personas que puedan ver este encuentro, que puedan disfrutarlo tanto cuanto nosotras disfrutamos de nuestras compañías y trabajos. Y del haberlo hecho, de haberlo llevado adelante. Fue un placer realmente para y mí fue también. divertido por momentos también, ¿no? Sí. Creo que el humor y la alegría precisaban estar presentes para distendernos en los momentos más estresantes. Bien. Y creo que a pesar de un contexto tan difícil como una pandemia que nos afectó a todos, el humor y la alegría tienen que estar como uno de los tantos recursos como el arte. Entonces esperemos que puedan disfrutar también de ese espíritu tan especial que nos ha que nos convoca. mantenido. Sí. Bienvenidos Bueno, a este encuentro. muchas gracias. Damos inicio al primer bloque de la cuarta jornada de arte y rehabilitación, arte y salud en contexto de pandemia. Sonia López es bailarina, coreógrafa y danzaterapeuta. Se formó con María Fuchs desde muy temprana edad y preside la Fundación Sonia López Danza y Danzaterapia. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy en las cuartas jornadas de arte y de rehabilitación, arte y salud en contexto de pandemia. Qué nombre, ¿no? Bueno, en primer lugar me quiero presentar. Mi nombre es Sonia López, soy bailarina, danzaterapeuta. Me unen a los encuentros que se realizan hace muchísimos años desde los inicios, así que estar en este contexto de pandemia para mí es una enorme emoción. Quiero agradecer profundamente a Gabriela Cambria que me da este lugar de continuar estando en comunión y en comunicación en este momento tan especial para toda la humanidad. Quiero contarles que mi tarea es la danzaterapia, los recibo con mucho gusto y mucho placer en la sede de la Fundación Sonia López Danza y Danzaterapia en Buenos Aires, donde trabajamos intensamente con grupos de niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad. Trabajamos para la inclusión, para la diversidad. Y particularmente en esta fundación, donde hacemos mucha tarea social, trabajamos sobre el método de María Fuchs. María Fuchs es mi maestra, estoy con ella hace nada más ni nada menos que 40 y tantos años. María es mi maestra formadora
Ella hoy tiene 99 años. Y bueno, como les decía, yo estoy con ella desde los 4 años. He tomado su disciplina, su método, he crecido en contacto con la danza terapia. Y bueno, eso está impregnado en mi cuerpo, en mi piel, en mi respiración. Bueno, fue una experiencia única porque uno generalmente pasa por los maestros en algún momento de la vida y luego continúa el camino, y yo tuve la bendición y la dicha de crecer a su lado. Este método tan maravilloso lo que busca es resignificar las potencialidades expresivas. La danza terapia yo la podría definir como que es la danza de la vida desde la vida. Es estimular la creatividad personal, es estimular la creatividad con los otros, es abrir los canales expresivos del cuerpo. Tiene una profunda conexión con el propio cuerpo, con el sentir y con el cuerpo de los otros. En época de pandemia, yo sabía que necesitaba estar más cerca que nunca de las personas que concurrían de manera presencial y que de un día al otro no podían venir. No podían trabajar su emocionalidad como estaban acostumbrados. Yo quería estar presente, pero no sabía cómo. Pensar que la danza era posible a través de la virtualidad era impensado. Yo tuve que hacer mi propio proceso. Yo tuve que encontrar mi verdad. No quería hacer lo que hacían todos y ponerse a bailar detrás de una cámara, sino que tuve que encontrar mi nueva manera de estar cerca, de acompañar, de romper paradigmas y preconceptos y comenzar a diseñar lo que era posible. La necesidad de estar juntos era lo más importante. Y así nace, como indica el nombre de mi ponencia con ustedes hoy, o mi acercamiento, no me gusta decir ponencia, el término nuevos recorridos. Nuevos recorridos tuvo que ver con una experiencia mía y personal, que yo sentía que el no moverme me traía una pesadez en mi cuerpo, me traía mal humor, me traía incertidumbre, sentir una corporalidad diferente. Y en estos nuevos recorridos yo necesitaba poner la danza terapia y darme cuenta la actualidad del método en estos tiempos. El método trabaja el fortalecimiento emocional, la aceptación de los límites, el poder deshacer los nudos, el dejarse fluir, el conocer los ritmos, en ir atravesando las diferentes formas que tenemos de caminar un camino. Y nacían nuevos escenarios y se cumplió un sueño para mí, que fue poder conectar alumnos de tantos años, de diferentes regiones, de Patagonia, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, y la riqueza que daba lo intercultural. Todos los seres humanos en el planeta que estemos, en la tierra que estemos, en el lugar donde estemos, teníamos la misma necesidad. Canalizar nuestra angustia, llevarlo a nuestro cuerpo, abrir los canales expresivos y podernos comunicar a través del arte maravilloso, transformador. En los momentos más difíciles de la humanidad, el arte estuvo presente. ¿Cómo no iba a estar presente en este 2020? Y así comprender, aceptar el hoy, recuperar ese movimiento, recuperar esa riqueza que teníamos trabajada sin darnos cuenta cómo nos fortalecía y nos paraba de un momento, de una forma diferente frente a los otros. Y así acompañarnos en ese tránsito por esta realidad. Y por eso hoy yo les voy a proponer a cada uno, yo no sé quiénes son ustedes, dónde están, en qué lugar están,
les quiero proponer a cada uno que se puedan alejar un poquito de la cámara, que puedan conectarse con su cuerpo, como si estuviésemos respirando, tomando el aire, poniendo las manos en el cuerpo, sintiendo el cuerpo y soltando. Yo ahora les voy a compartir una hermosa música que hoy elegí para ustedes. Y en esta música tan bonita que ahora vamos a escuchar juntos, yo les voy a decir, mi cuerpo se une al espacio. Mi cuerpo es lo cotidiano, es donde estoy, es mi casa. Dar el espacio. Sentirme vivo. Hay un hilo de mi cuerpo que dibuja. Sin darnos cuenta, comenzamos a descubrir el movimiento sensible, el movimiento que nace en la verdadera expresión de unir nuestro cuerpo al cuerpo sensible por el sonido que escuchamos. Los invito que donde estén en casa, saquen ese hilo invisible que todos tenemos dentro, que es la creatividad, y podamos sentir que este espacio que hoy es nuestra casa, que nos rodea, que nos cobija, que nos alberga, se une a nosotros. Continuamos con la música. Los aplaudo desde acá, maravillosos. Los artistas vivimos de los aplausos. Necesitamos el aplauso. Bravo. Yo no sé dónde están ustedes. Lo único que sé
es que mi hilo invisible se unió con el de ustedes. Ese hilo que nos conecta, que nos hace sensibles. Y ese hilo que a veces tiene nudos, a veces tiene espacios, a veces se cierra, a veces se abre como una ventana. Ese hilo va dibujando en nosotros la enorme posibilidad de expresar lo que sentimos. Los artistas tenemos esa herramienta de poder transformar y a la vez, inmediatamente a través del movimiento, podemos desbloquear esas zonas endurecidas y entumecidas del cuerpo. En este tiempo he trabajado con docentes, he trabajado con artistas, he trabajado con psicólogos. Cualquier persona que aspira al arte disuelve bloqueos, deshace, como este hilito que yo les mostraba, y transforma su vida. Es un proceso sencillo de descubrir, de recuperar. Es ese poder creativo del ser humano natural. Como les decía, el dejarse fluir, el ser verdadero, el no pensar tanto y entregarse al hacer. ¿Vieron? Es como animarse. Bueno, me tiro, me animo y aparece la red. Aparece esa red que nos sostiene. Ese es el impulso creativo. Y cuando eso se produce, ese impulso creativo es imparable, porque el cuerpo es fuente, es vehículo de nuestra vida afectiva. Por eso al principio de la pandemia yo les hablaba que yo experimentaba en mi cuerpo esa pesadez, esa angustia, esa incertidumbre. ¿Y todo eso por dónde pasaba? Por el pensamiento. El pensamiento oprime al cuerpo. Por eso la importancia del movimiento. El movimiento es la vida, la danzaterapia es la vida desde la vida. Es lo que hacemos aquí en la Fundación todos los días, ahora de manera virtual, pero lo hacíamos de manera presencial. Entonces yo me daba cuenta que el método tan actual, que las personas lo tenían tan incorporado, y expresar la emoción es fundamental. Por eso voy a volver a poner la música, y yo confío que ustedes, desde donde están movilizando este cuerpo que yo les hablo. Que ese hilo, que como yo imagino el de ustedes, vamos a imaginar a todos los que están presentes en este momento, vamos a tejer una red. Esa red que yo les hablaba, esa red que nos sostiene, que tiene que ver con el entusiasmo, ¿saben? Con el entusiasmo del hacer, con poder mirar el futuro, con liberarnos del pensamiento y llevar a la acción. Y la acción la llevamos a través del movimiento del cuerpo. Voy a pedir música, maestro, y con todo el entusiasmo que tienen, vamos a construir una red entre todos los que estamos unidos de manera invisible. Vamos a ganar el espacio. La danza aumenta la energía vital.
entusiasmo. Los imagino bailando en casa, transformando a través de la acción. La danza terapia es para todos, para los más pequeños, para los adolescentes que tienen que encontrar tanto sentido a la transformación permanente, para los adultos, para las personas mayores que necesitan volver a retomar la corporalidad y aceptar este cuerpo diferente. Para las personas con discapacidad, claro que sí, porque es un lenguaje al alcance de todos, porque todos comprendemos que hay un hilo que está haciendo un tejido. Yo les agradezco profundamente este momento compartido. Les dejo solo un mensaje. Seamos apasionados de lo que hacemos. Cuando hay pasión, no hay error. Y cuando hay movimiento, hay vida. Gracias, búsquennos en las redes, me encanta saber de ustedes. Y acá estamos, desde la Fundación Sonia López, Danza y Danza Terapia, unidos en este maravilloso encuentro de arte y rehabilitación, y nos despedimos bailando, porque la música y la danza sanan el alma. Gracias y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Selma Ciornay es doctora en Psicología Clínica, máster en Arteterapia, licenciada en Sociología y Artes Creativas y terapeuta Gestalt. Fundadora y coordinadora académica de la formación de arteterapia en el Instituto Sede Sapientiae de San Pablo. Pionera en la introducción de la arteterapia gestáltica en Brasil. Fue miembro fundador de la Asociación de Arteterapia de San Pablo y miembro honorario de la Unión Brasilera de Asociaciones de Arteterapia y de la Sociedad Portuguesa de Arteterapia. Ontem eu estava revendo um poema do Vinícius que fala muito sobre o que se passou comigo em março de 2020. Ele fala: de repente, do riso fez-se o pranto, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante,
de repente, não mais que de repente. E eu acho que isso tem muito a ver com o que aconteceu em março de 2020. De repente, o mundo virou de cabeça para baixo. Desde o dia 13 de março, não podia mais sair de casa, tinha que aprender a usar Zoom, o Meet, o Instagram, o Skype, o Teams, todas essas tecnologias, e aprender a sobreviver nesse tempo. Para mim, particularmente, a mim como pessoa, não como professora, mas a mim como pessoa, me ajudou muito ser segunda geração de sobreviventes do Holocausto, Porque quando eu me lembro do Diário da Anne Frank e de tantas pessoas que sobreviveram nos campos de concentração, como naquele filme O Pianista, que também sobreviveu, eu me dou conta e me dei conta desde o ano passado de estar numa situação bastante privilegiada em relação à maioria dos outros habitantes do Brasil e do planeta. Eu tinha televisão, internet, possibilidade de pedir comida para entregar em casa, farmácia, tudo, telefone, celular, WhatsApp, Apesar de ter tido várias intercorrências, como ter tido que mudar o meu celular, estragou logo nas 2 primeiras semanas, porque veio um técnico aqui, pegou no meu celular, eu enchi o celular de álcool gel, estraguei o celular, já tive que comprar outro celular. Mas, de qualquer maneira, esse poder me lembrar de pessoas como Anne Frank, que tiveram em situações também de isolamento, de reclusão, sem televisão, sem internet, sem comida, inclusive, e tendo ainda por cima que ficar em silêncio durante todo o dia, só podiam falar e fazer barulho de noite, isso me inspirou. Uma outra coisa que me inspirou muito foi me lembrar de um trabalho que eu, inclusive, vou estar publicando proximamente, mas do qual eu falei bastante, que é o trabalho de uma professora de arte que esteve no campo de concentração de Theresienstadt, chamava-se Friedel Dicker-Brandeis. E vim descobrir que a Friedel foi, na verdade, é a avó da arte-terapia, porque ela foi a professora da Edith Kramer, que é tida como uma das 2 mães da arte-terapia, Edith Kramer e a Margaret Naumburg. E a Friedel, ela foi para esse campo de concentração de Theresienstadt e ela podia levar só uma mala com coisas, e em vez de levar como as pessoas levavam candelabros, joias, etc., levou um mínimo de roupa e encheu a mala dela de materiais de arte. E ao chegar lá, ela encontrou um grupo de adolescentes de 10 a 14 anos que tinham sido violentamente separadas dos pais e que estavam assustadas ali, fechadas naquele quarto, um quarto com beliches, não tinha privada, era um balde, aquela coisa toda, mais o susto, o terror de ouvir tiros e tudo isso. E ela começou a dar aula de arte para essas meninas. E foi uma experiência maravilhosa. Eu, até hoje, me inspiro muito nela, porque, ao invés de estar ensinando ou pedindo para as meninas desenharem só os seus medos, seus terrores, o que elas viam no campo, quando a gente vê os desenhos das pinturas dessas meninas, você não acredita que são pinturas de pessoas que estavam no campo de concentração, porque ela pedia para elas desenharem, tinha uma janelinha só nesse quarto, e ela pedia para eles desenharem o que eles imaginavam poder ver através dessa janela. Então, eles imaginavam cenas de acampamentos na África, de viagens à Austrália, imaginavam jardins, e ela pedia para eles se lembrarem também de cenas já vividas da família, da cidade onde moravam,
e também cenas prospectivas do que eles esperavam encontrar quando saíssem de lá, né? Então, e ao lado disso, né? Então foi uma experiência muito interessante. Essa exposição teve aqui no Brasil, teve um livro publicado também, e mais interessante, eu acho, foi que ela não pedia só para elas desenharem. Ao olhar as pinturas que essas meninas faziam, a gente vê que elas realmente aprenderam a usar aquarela, a fazer colagem. Então, ela ensinava coisas novas para as meninas, né? E as que sobreviveram dizem que as aulas com a Friedel foram importantes para a vida delas inteira, né? Independente de ter sido num campo de concentração. Então, eu me inspirei muito nesses exemplos que fazem parte da minha vida, né? Fazem parte da minha história. Meus bisavós morreram nos campos de concentração, morreram em cidades pequenas da Polônia, vieram imigrantes para o Brasil. Então, essa situação de exceção, né, de não normalidade, faz parte das histórias que eu escutei. Então, eu acho que, assim, muito rapidamente, eu procurei ver como é que a gente poderia se organizar, né? No SEDES, que é o lugar onde eu dou aula, as alunas, a princípio, não quiseram ter aulas online. Elas queriam esperar que voltasse à normalidade, né? Então, disseram, não, a gente espera até o semestre que vem. Só que no semestre que vem a pandemia ainda estava aí, e também não adiantava esperar até 2021, porque a gente também não consegue ainda ter aula presencial. Então, aos poucos, as próprias alunas foram aceitando ter aula presencial. E é interessante que como a gente vai se adaptando, né? Na Gestalt a gente chama isso de ajustamento criativo, né? Quer dizer, a possibilidade da gente se adaptar às novas condições, mas com criatividade, né? Então, fui aos poucos aprendendo vários recursos do Zoom, né? Por exemplo, de poder juntar o Spotify ao Zoom e fazer experimentos com a música do Spotify, de poder dividir as pessoas em salas, subsalas. Então, você pega um grupo de 30 pessoas, pode dividir em 5, 6 salas de 5 pessoas cada, né? E aí as pessoas têm o sentimento de intimidade, de compartilhamento que tem nos pequenos grupos. Enfim, fui descobrindo maneiras de poder dar aula de arte-terapia. E uma das mais importantes que eu achei foi das pessoas poderem, em vez de pegar aqui, justamente estou aqui com o programa As Meninas do Quarto 28, né? Mas em vez de pegar e mostrar aqui assim, aqui o desenho que eu fiz, aí você não sabe se olha para o desenho, se olha para a pessoa, não dá para ver direito. Uma das primeiras coisas que eu descobri foi o recurso da pessoa fotografar o que tivesse feito de desenho ou de pintura, mandar na lista de WhatsApp dos seus colegas ou do grupo, não é? E aí cada pessoa podia estar olhando no celular o desenho e, ao mesmo tempo, olhando para o rosto da pessoa que estava falando. E isso permite as pessoas poderem realmente apreciar o desenho de cada um, os detalhes, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante. Eu fui descobrindo novos recursos e os próprios alunos foram se dando conta de que há uma presença nas aulas síncronas, né? Eu não dou aula gravada em hipótese nenhuma para lugar nenhum. Já até briguei com algumas colegas que tomam for granted que vão gravar a aula e deixar a aula disponível durante um mês. Eu não acho isso legal, porque eu acho que o contato, assim como eu estou tendo com vocês agora, em que eu posso olhar para o rosto de vocês,
perceber a expressão do rosto, perceber o olhar, tem uma troca de energia, tem uma sensação de presença, às vezes, em certos sentidos, até maior do que no encontro presencial, porque no encontro presencial, quando as pessoas estão todas numa sala, né, como a sala que a gente dá aula, ou no SEDES, ou em Porto Alegre, etc., cada pessoa está, às vezes, a 2 metros de distância da outra, né? E aqui a gente está vendo em zoom, close-up, né, o rosto do outro, né? Então, eu acho que isso propicia uma proximidade muito grande, né? Claro que não tem o abraço, não tem o toque, né? E algumas coisas são difíceis de fazer, né? Mas eu não sou apóloga, não faço apologia do contato via Zoom online, não, mas eu acho que a gente tem que se virar com o que tem, né? É melhor dar aula assim do que não dar aula de jeito nenhum, né? Atender clientes, eu descobri, assim, me surpreendi de quão eficaz é esse tipo de contato, né? Assim, tem sido muito interessante, se bem que eu já tinha tido um contato com uma cliente assim antes, e num dia que eu a encontrei pessoalmente, foi uma surpresa, porque eu a imaginava mais alta. Ela é irmã de uma antiga cliente minha, que era muito alta, 1,80 m. Eu imaginei que ela fosse da mesma altura, e de repente ela era mais baixa do que eu, né? Porque aqui a gente vê o rosto, o ombro e só, né? Então, encontrar ao vivo alguém que a gente só conhece online é uma experiência de familiaridade barra estranhamento, as duas coisas juntas, né? Mas encontrar pessoas que a gente já encontrou pessoalmente, né? Como os alunos do 2º, 3º ano, né? É bastante mais fácil, né? E, para minha surpresa, os alunos das turmas de 1º ano criaram um vínculo muito forte entre eles, né? Muito forte. Eles, inclusive, se encontram fora do horário das aulas, né? Então, eu acho que o vínculo, o isolamento físico é necessário, mas a falta de vínculo não é, né? E eu acho que telefone, internet, Skype, Instagram, Meet, Zoom, tudo isso, eu Instagram nem sei usar direito, né? Mas dizem que as pessoas que usam o Facebook são as que têm mais de 40 e as que usam o Instagram são as que têm menos de 40. Não sei. Mas ontem acabei de descobrir umas coisas do Instagram, que é o Bio na Link, que eu não tinha nem ideia do que era isso, né? Agora estou sempre aprendendo uma coisa ou outra, né? Então, eu acho que funciona, né? A gente tem que estar se reinventando, se adaptando, buscando maneiras, né? E quando eu encontro, por exemplo, online com a Angélica, é uma sensação de proximidade muito grande, porque a gente já se encontrou várias vezes, a gente se conhece há quase 20 anos, né? Então, é muito gostoso esse contato, né? Então, eu chamo a minha casa aqui de bunker, né? Eu estou no meu bunker aqui e hoje em dia eu já não estou tão paranoica quando entra, às vezes tem que entrar aqui alguém no prédio, um encanador tem que vir, ficava 2 horas depois limpando cada parede onde passando álcool em cada parede onde encostou, cada maçaneta que pegou. Até hoje, quando chega a compras do supermercado, né? Tem que passar álcool nas cebolas, no alho, em cada tomate. A gente acabou tendo novos hábitos, né? E eu acho que é importante a gente não se acostumar demais, né? Mas isso sobre essas tecnologias, né? Agora, eu acho que
nenhum recurso, talvez, seja mais importante de desenvolver durante um período de crise como a criatividade, né? Eu acho que é o recurso mais importante, porque você pode preparar uma pessoa para algo que você sabe que vai acontecer, mas para o inesperado, a única forma é você preparar a pessoa para ela ter maleabilidade, para ela saber se, se situar em situações novas, né? A gente diz, inclusive, que as pessoas hoje na escola, elas têm que aprender a se preparar para profissões que elas nem imaginam que vai haver, profissões absolutamente novas, né? Quando eu estava fazendo vestibular, tinha medicina, arquitetura, engenharia, pedagogia. Hoje tem profissões que nem existiam naquela época, né? Como provavelmente vão ter profissões que nem existem nos cursos de hoje. Então, essa questão da resiliência, né, da gente preparar as pessoas para poderem se maravilhar com o novo, em vez de se assustar com o novo, né? Para terem uma maleabilidade interna, para poder lidar com as situações inesperadas, né? Eu acho isso muito importante. Tem um filósofo, eu acho, argentino, chamado Mote Beniacar, que ele fala muito sobre isso, né? Ele diz que da gente a importância de aprender a ter essa, ensinar as pessoas a ter essa elasticidade interna, né? Esqueci agora no momento qual é o termo que ele usa. Você lembra, Angélica? Esqueci. Mas, enfim, ele fala que resiliência é, digamos assim, a resposta que a gente tem a um fato que pode ser traumatizante, né? Mas que a gente tem que se preparar internamente, desenvolvendo a criatividade, desenvolvendo o autoconhecimento, desenvolvendo um eixo interno, né, que te sirva de mastro em épocas de tempestades, de grandes mudanças, né? Porque está todo mundo falando em... Hoje em dia se fala do novo normal, não tem novo normal, né? Se for novo, não é normal, se for normal, não é novo, né? Então, a criatividade, a capacidade de se criar, de se recriar, de se reconfigurar, de se encantar com o novo, em vez de se assombrar e assustar com o novo, eu acho que é uma coisa muito importante, né? E, além disso, eu acho que algumas das experiências que a gente está vivendo são experiências que a gente não sabe nomear direito ainda, né? Porque são experiências, por exemplo, né, a gente vive num estado, especialmente aqui no Brasil, né, então a arte-terapia nesse ponto, eu acho que vem para ajudar as pessoas a expressar aquilo que não conseguem, que não tem palavras ainda, né, que ainda está no terreno do indizível, para ajudar as pessoas a abrirem as coraças um pouco e entrar em contato com a sua própria sensibilidade, com o seu ser sensível, né? Porque a gente é tanta marretada que a gente ouve, televisão, notícias, etc., que não dá conta, né? Então, você tudo se fecha, né? Ou vai ver televisão, ou brincar com os animais, ou enfim, mas fica entupido, né? Então, eu acho que a arte-terapia dá essa possibilidade de poder expressar os sentimentos e percepções presentes e também vislumbrar um futuro próximo, né? E o que eu tenho visto é que as pessoas também, os alunos que têm trabalhado com estágio, têm se sentido muito úteis de estarem podendo ajudar
idosos, que muitas vezes não têm internet, não tem celular, não tem como se comunicar, né? Então, algumas pessoas estão fazendo trabalhos presenciais, outros estão encontrando recursos muito criativos, né, de generosos, né, de preparar um kit de materiais e levar na casa da pessoa, né? Eu tenho uma aluna que o ano passado inteiro atendeu uma pessoa transexual, né? Dois alunos que atenderam, né? Pessoas de muito baixo poder econômico, ambos fizeram um kit com tintas, prancheta, lápis, papel, tesoura, tal, e mandaram de presente, né? Essa aluna, que ainda é aluna, que ela ainda não terminou o TCC, mas ela chegou ao ponto de levar uma escrivaninha dela, porque a moça, essa pessoa, não tinha nem onde desenhar, desenhava em cima da cama, né? Então, agora parece que no SEDES, a clínica do SEDES vai enviar kits com materiais para as pessoas que estão sendo atendidas em arte-terapia, né? E eu acho que, nesse momento, os espaços que a gente tem de poder acolher, escutar com amorosidade o que está se passando na vida do outro, né, é muito importante. Eu acho que esse espaço de acolhimento, mesmo para quem tem família, tem marido, filhos, mas está o dia inteiro trabalhando, tem que cozinhar, arrumar a casa, é marido, é o filho, ter uma hora para poder se desligar dessa hábito, né, cotidiano que se transforma uma vida, né, e poder ter uma horinha para poder fechar os olhos, respirar, ouvir uma música, entrar em contato consigo e saber que tem outra pessoa do outro lado que está ouvindo, que está acolhendo, que está junto. Gente, isso é muito importante, isso é muito importante, né? Então, eu acho que a arte-terapia está desenvolvendo, nesse momento, junto com as artes, né? Não só a arte-terapia, acho que a musicoterapia, a dramaterapia e os próprios artistas, né? O que seria de nós se não fossem os filmes, os músicos, né? As lives? Você entra na casa dos músicos, né? Algumas pessoas aqui, o Caetano Veloso, por exemplo, que vocês devem conhecer na Argentina, a Ivete Sangalo, fizeram lives das suas casas, né, com seus filhos, seus netos. Então, são pessoas que fazem parte da nossa vida, né? E essa proximidade, sentir que você não é a única pessoa que está resistindo, né? E que a gente pode resistir através da arte, é muito importante. Eu, quando tenho participado também de alguns eventos internacionais, né? Congressos, eu sou gestalt terapeuta, então alguns seminários de gestalt terapia. Agora vai ter um evento promovido pela Judith Rubin, nos Estados Unidos, com algumas pessoas que vão falar, que, se eu não me engano, é dia 22 de junho, não, 22, não sei o dia direito, depois eu posso ver isso. Mas isso é muito bom, dá uma emoção muito grande de ver, olha, essas pessoas que estão do outro lado, que eu conheço de congressos, estão vivas e estão bem, né? É muito legal poder encontrar com pessoas que eu gosto, né? Angélica, Simone, Pamela, Andréia, Otília, Cristina, enfim, pessoas que são pessoas que a gente encontra. Poder encontrar online e ver, gente, as pessoas estão vivas, estão bem, estão se cuidando, né? Então, eu acho que isso possibilita que a gente possa se encontrar, porque os vínculos são muito importantes, né? Talvez uma última coisa que eu diria
é que eu acho que a pandemia nos faz reavaliar muito o que é importante na vida, né? Carro, último tipo, de que serve se está parado na garagem há um ano? Né? Roupas chiques, de que serve se eu não estou indo a festa nenhuma? Né? Mas relações de amizade, de intimidade, os vínculos afetivos. No meu aniversário, eu tive 3 festas online. Né? Eu não recebi um abraço de ninguém, mas eu fui dormir tão acalentada com o afeto que eu recebi nas 3 festas online que eu tive em diferentes horários durante o dia, né? Porque é um contato, né? E eu acho que através da arte a gente tem um contato não só com o que a gente diz, né? Mas ao olhar uma imagem que brota de mim, é como se o outro eu estivesse dando um raio-x da minha alma para as outras pessoas, né? E isso traz uma intimidade muito grande. Bom, queria falar isso, imagino que o tempo já passou, muito obrigada. Vocês querem perguntar alguma coisa? Um abraço para vocês. Federico Segura es médico, intérprete escénico y arteterapeuta, miembro del capítulo Arte y Salud de APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos. Actualmente se desempeña como arteterapeuta en el área de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Universitario Austral desde su sala de juegos terapéutica. Agosto de 2020. Maite, 10 meses, Benjamín, 3 años. Son hermanos, están en su casa de Bécar. Del otro lado de la reja, el jardín de infantes, los primos y la plaza. Federico es médico, intérprete escénico y arteterapeuta. Es el papá de Maite y Benjamín. Unos días antes de la cuarentena suspendieron su obra Clic de la compañía. ¿Cómo vivir en un tiempo deforme, dilatado por las ausencias de lo que se ama? Jaco, 92 años, vive en un geriátrico de Tandil. Sus pasiones, el deporte y la vida social. Hasta marzo hacía 3 clases de gimnasia y 1 de yoga por semana, más taller de lectura y partidas de damas con los visitantes y salidas a caminar. Hace 123 días que ve noticieros y los mismos viejos partidos de fútbol por TV. Aquí, saludando a un amigo a través de la ventana que da a la calle. Luisa, 60 años, ama tanto su trabajo como el canto. Pierde a su madre a los 7, atropellada por un auto, y enseguida es abandonada por el padre. Le ocultan la tragedia hasta el día en que su abuela la lleva al cementerio. Le muestra una cruz sobre una tumba reciente y le dice que la bese, porque ahí estaba su mamá. Después comimos sanguchitos de miga, dice Luisa, que en la pandemia dejó de cantar en el coro y se enteró de que estaban por jubilarla. Este es el grupo de taller de escritura del Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas Avellaneda de San Miguel de Tucumán. Al inicio de la cuarentena suspendió la actividad durante un mes y la retomó con un máximo de 5 participantes por grupo. Los que viven en los poblados de las afueras mandan sus escritos por vía remota. La pandemia me transportó de psiquiatra a hisopadora en un abrir y cerrar de ojos, dice Jimena, 39 años, debajo de una máscara de visera rosa desde el hospital público del sur de la ciudad de Buenos Aires donde trabaja. Lo inimaginable, lo que uno no elige, las narices y las gargantas de los otros, el miedo. Hisopar, sin embargo, puede convertirse en un arte. Pero no me alcanza. Las antiparras se empañan, la respiración se acelera. Busco un refugio. Federico, el papá de Benjamín y Maite, exorcizando dolores y soledades en barreras invisibles. Fragmento de una improvisación. Bien, ¿sabes cómo se llaman? Benjamín, jugando con témperas, arma un relato que bien podría titularse Ahí adentro están los enanitos. Los enanitos, no, papá. Ya. Ya. Esos
míos son los enanitos. Ante la imposibilidad de ingreso de la kinesióloga, el laborterapeuta y el profesor de educación física, el director del geriátrico de Tandil le ofrece a Yaco el cargo de profesor suplente. Aquí, dando una de las 3 clases semanales, el viernes 14 de agosto de 2020 a las 6 de la tarde. Luisa, que está en análisis con una psicoanalista y arteterapeuta, que vendría a ser lo mismo, un día descubre el impulso de agujerear telas. Agujeros que luego cubre con encaje, a otros con terciopelo negro y a otros los deja así, sin cubrir. Ayer tuvimos reunión, dice Ezequiel, el psicoanalista que coordina el taller de escritura de historias en el Hospital de San Miguel de Tucumán. Y un día aparecieron los pañuelitos blancos, escribieron ellos, los que por ser adictos supuestamente carecen de palabra. Si uno se fija bien, hay varios, sobre todo en las casas de los viejitos que están solos. Una señal para acercarse, golpear las manos y preguntar, señora, voy al almacén, ¿necesita algo? Un portoncito humilde y entre las rejas un pañuelo blanco anudado. Jimena, la psiquiatra y sopadora, encuentra lo que buscaba, porque el arte nace al borde de la cuna y es despliegue, es juego, es resistencia y como una choza es cobijo. Subite al tren que va a partir y hay que poner la cara al sol y sonreír y armarse alguna choza en un lugar feliz y resistir y resistir. De golpe hago silencios, de golpe suena, trueno. Viento. Y ahora me vuelvo a levantar otra vez y voy a probar yo moverme con esos sonidos. Escucho los sonidos de esa hoja y cómo me muevo con esos sonidos que provoca la hoja. Esos sonidos que provoca me hacen mover. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, de acuerdo al momento en que estén pudiendo entrar en contacto con este video. Para, estas las 4ª jornadas de arte y rehabilitación, arte y salud en contexto de pandemia. Bueno, en primer lugar les agradezco a Gabriela Cambria, a Angélica Shigihara por la organización de estas jornadas. Fue Angélica que se puso en contacto conmigo y generosamente me contó y ofreció el espacio para compartir este video que traigo. Y después Gabriela también que se hizo cargo de la organización y que está llevando adelante esto desde la Municipalidad de Vicente López. Muchísimas gracias. Considero que es muy bueno que haya un espacio para compartir en torno a la práctica del arte en función de salud, sobre todo durante la pandemia. Así que, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes y, espero que les sea útil, provechoso, lindo, este tiempo compartido, aunque sea a pesar de la distancia y de la virtualidad. Estoy acá, como les decía, para compartir un video, un corto que realizamos junto a un grupo de trabajo, con lo cual estoy solo, pero represento a un grupo de trabajo constituido desde APSA. APSA es la Asociación Argentina de Psiquiatras, dentro de la cual existe un capítulo llamado durante muchos años Arte y Psiquiatría, recientemente y justamente renombrado capítulo de Arte y Salud.
con lo cual nos sentimos profundamente identificados bueno, como ya lo dije o lo decía, con el espíritu de esta jornada. Y este video que van a ver o que han visto surgió desde la necesidad de compartir durante el Congreso Virtual justamente de la institución de APSA, y sintetiza experiencias de todo el grupo en torno a la temática, tanto en el orden personal como profesional. ¿Sí? La temática respecto del arte y la arteterapia en pandemia. ¿Sí? Lo compartido dentro de la intimidad del grupo se refería a la posibilidad justamente de que los espacios artísticos y los espacios arte terapéuticos continuaran a pesar del contexto adverso, y fueran justamente espacios que se constituyeron como particularmente rehabilitantes de nuestra subjetividad. Yendo a algo más concreto, antes de ir hacia la vertiente más profunda, queremos dar fe, dar testimonio y compartir con ustedes que en relación a la transformación concreta de los espacios de trabajo, el video también da cuenta de cómo la creatividad se abre camino también dentro de los dispositivos arteterapéuticos para seguir permitiendo el trabajo artístico y el acompañamiento. Bueno, creo que a esta altura ya ha pasado un año en el hemisferio sur del impacto fuerte de la pandemia. Hay ejemplos sobrados en relación a la forma de adaptar los dispositivos. Y la experiencia nuestra indica que existen tantas limitaciones como nuevas posibilidades en el formato virtual. Lo que es seguro es que el contacto sigue siendo poético a pesar de la distancia física. Personalmente trabajo en un dispositivo hospitalario en el cual concretamente se pudo seguir trabajando con los pacientes ya no de manera grupal, pero sí individual, utilizando materiales estériles y con todo el equipo al que ya estamos habituados algunos de protección interpersonal contra el contagio. En otros espacios se ha usado la virtualidad, ¿sí? este formato de videollamada. Personalmente atiendo un consultorio también, y es una forma en la cual ya acumulo varias horas de experiencia, y puedo decir que existe la posibilidad de esta conexión personal, poética, a través de lo virtual también. Que se puede seguir apostando a la utilización del cuerpo, del lenguaje no verbal, de la imagen como comunicación también. Si bien hay que tener en cuenta este recuadro que se hace, este recorte del espacio, creo que en la medida en que se ponen los espacios reales en función del virtual, funciona bien. ¿Sí? Si es al contrario, si el espacio virtual se apoya demasiado sobre el real, y bueno, quizás ahí sí se puede volver una limitación, en el sentido de que, bueno, de que el espacio real es justamente, ¿no? Real, y debe ser el que defina el paso de las consignas de trabajo o del acompañamiento en sí mismo. Muchas veces es necesario encarar todas las cuestiones técnicas y tener práctica con todas las cuestiones técnicas para que éstas no impidan la comunicación real. Bueno, pero resumiendo, creo que estas limitaciones también abren a nuevas posibilidades, como por ejemplo la intimidad que puede llegar a generarse en una videollamada, como lo es por teléfono. Yo reflexiono últimamente acerca de la sutileza de hablarle a alguien al oído, ¿no? Porque generalmente estamos usando auriculares y un micrófono, y esto permite como una locución más íntima finalmente, que a veces incluso a mí me ha permitido encuentros, construcciones de mayor intimidad que mismo en el consultorio presencial. Y ejemplos como este, bueno, como el de conectarnos a través de distintos países, de distintas zonas que en otras ocasiones no nos hubiera permitido entrar en contacto. Creo que la virtualidad también lo permite, es el caso concreto también de las jornadas. Bueno, no me voy a extender mucho más, quería dar algunos ejemplos en relación a esta forma de adaptación.
Y para cerrar esta idea, creo que el arte puede adaptarse al contexto de pandemia y lo debe hacer el arte y el arte-terapia. Entonces, paso a un punto quizás de más profundidad. Apoyarnos en el arte para resistir la terrible afronta de esta pandemia nos ha resultado a todos profundamente sanador. No nos sorprende. El arte venía ya sosteniendo el despliegue de nuestra vitalidad. Pero durante este tiempo esto ha cobrado particular contraste. La mayoría de las actividades artísticas, especialmente las de tipo grupal, han disminuido su frecuencia. Desde la arte-terapia tenemos la posibilidad más que nunca de brindar espacios donde se podrá crear desde un encuadre psicoterapéutico para rehabilitar nuestra subjetividad. El arte-terapia autoriza, pone el material en nuestras manos y nos impulsa a crear, sea el contexto que sea. Pues sabemos que la pandemia no es un impedimento y eso nos llena de esperanza. Bueno, creo que el video ha sido nuestra oportunidad de materializar esta convicción a partir de nuestras experiencias de acompañar como psicoterapeutas procesos tanto individuales como grupales a través de la creación artística durante la pandemia. Traemos este testimonio, por eso lo queremos compartir. No me quiero detener mucho más en el contenido del video, ya que creemos también que la metáfora habla por sí misma, la metáfora de este video. El arte de este video, en el mejor de los casos, va a saber explicar mucho mejor que yo en esta presentación aquello que queremos transmitir. Para cerrar, lo que me gustaría hacer es, bueno, nombrar a los miembros del capítulo. Somos Jimena Fernández, Daniel Israelit, Carlos Caruso, Marcelo Prudente, Aurelia Chilemi, Darío Valle, Ezequiel Naigueboren, Teresa Meinardi, María Mangone, Susana Díaz, Marcela Ibaldi, Carlos Moretti y Miriam Poteraica. Quien les habla, Federico Segura. Hemos escrito recientemente también un libro durante esta pandemia, de manera y a través de la virtualidad, un libro llamado justamente Arte y Salud, apuntes sobre teoría y clínica. No duden en contactarnos tampoco para adquirirlo. Es un libro que va más allá del contexto pandémico, si bien fue escrito durante la pandemia, como les decía, pero versa, como su título lo indica, en torno a este tema que nos apasiona y que nos nuclea en estas jornadas también. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, espero que disfruten de este video, espero que se sientan apoyados por esta jornada a seguir trabajando y como la invitación es una inspiración para nosotros también a seguir trabajando. Así que, bueno, me despido, muchísimas gracias y, bueno, no duden en contactarnos, estamos muy contentos de haber podido generar esta red. Boa noite, amigos e amigas. Sou a Daniela Maine, coordenadora do Agape Espaço de Arte aqui em Pelotas, Brasil. Eu estou aqui com a minha pequena equipe formada pelo meu marido Benhur, pela minha filha Paola e pelo meu filho Bernardo, que vão hoje nos ajudar a realizar esse leilão. Os leilões iniciaram em 2020, há exatamente um ano. Nasceram na necessidade de continuarmos trabalhando com o que acreditamos que é a arte. Durante o ano de 2020, realizamos 17 leilões. Comercializamos em torno de 300 obras e ajudamos a mais de 10 entidades. Agradeço imensamente a cada um de vocês que acompanhou, incentivou, adquiriu, deu ideias, aos artistas que fazem parte dessa rede, à minha família, que incondicionalmente pega junto. Agradecemos especialmente no dia de hoje ao nosso público que vai além das nossas fronteiras do Brasil, que são as pessoas que estão nos assistindo da Argentina, do Chile, El Salvador,
França, Espanha, Colômbia e outros locais que provavelmente estejam aí do outro lado nos assistindo. Este é o primeiro leilão depois de 2021. Depois de fazer uma pequena enquete com alguns clientes, decidimos então realizarmos uma vez por mês. Então vai continuar sendo aos domingos pelo YouTube. A novidade é que a cada leilão haverá um tema, onde os artistas irão trabalhar este tema através de sua interpretação e poética. Para o dia de hoje, escolhemos a mulher, pois em março é um mês, é o dia, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E então a gente vai sugerir aos artistas que eles fizessem seu trabalho ou aproximassem seu trabalho da figura de Afrodite, essa deusa tão sensual, com tanta história, tão criativa da mitologia grega. Então ela foi a fonte de inspiração para os artistas, que são em torno de 20 artistas na noite de hoje, e ainda temos um destaque nacional. O tema foi lançado, então, e veremos o que os artistas vão trazer para nós. Iremos iniciar o leilão, então, com uma mulher que trabalha há muitos anos, é a artista mais madura, mais experiente, que estará fazendo parte do nosso leilão no dia de hoje. Uma boa noite para todos. Bom, gente, como eu me apresentei, eu sou a Daniela de Moraes Maine. Eu sou proprietária aqui do Ágape Espaço de Arte, onde eu me encontro neste momento, né? Nós estamos em Pelotas, Rio Grande do Sul, interior do Brasil, bem ao sul, mais perto do Uruguai e da Argentina do que muitos estados do Brasil. Temos uma cultura muito semelhante à cultura dos nossos irmãos uruguaios e argentinos. Então, eu comecei essa fala, essa exposição, como se eu estivesse começando os leilões que acontecem mensalmente aqui no meu espaço, no Ágape Espaço de Arte. E eu fui convidada para falar um pouquinho sobre essa atividade que eu venho realizando. Então, como eu falei, né, quando eu li o texto inicial, uma atividade que surgiu em plena pandemia. E hoje nós estamos falando de arte e saúde no contexto da pandemia. Eu fiquei muito surpresa quando surgiu esse convite, porque na apresentação eu não coloquei, mas eu sou arte educadora, eu sou artista, arte terapeuta e atualmente uma mediadora, uma facilitadora das vendas de obras de arte. Não sou propriamente uma leiloeira, mas eu desempenho esse papel aqui na minha cidade e na minha galeria. E isso aconteceu de uma forma muito intuitiva, poderia dizer. Nós aqui trabalhamos com uma galeria, que é uma galeria de arte. Vocês podem ver que tem obras de arte por todos os lados. Fiz de propósito de estar aqui para falar para vocês sobre esse leilão. É um espaço onde a gente trabalha com arte, onde eu atendo com arte terapia, onde existem cursos e muitas atividades vinculadas à arte. E também é um espaço de trabalho para o meu marido, onde ele trabalha com representações de roupas. Então, nós temos uma loja também aqui dentro. Mas só para situá-los, que quando aconteceu a pandemia, e isso é algo mundial, todos os negócios tiveram que fechar. Nós tivemos lockdown, nós tivemos que ficar muitas semanas e meses parados, e isso gerou um desconforto muito grande do meu marido e de todo mundo. Com certeza, vocês que estão aí me assistindo sabem que já devem ter passado e passaram muito por isso. Inicialmente vem aquela questão assim meio desesperadora de não saber o que vai acontecer, e depois a gente começa a reagir para ver que se pode fazer alguma coisa apesar de tudo isso e esse tempo todo assim de transtornos e conflitos. Mas a arte, como a gente sabe, quem é da arte
como eu, que desde pequena sabia que era por aí o meu caminho, que estudei, que me dediquei e que realizei, concretizei neste meu empreendimento. Há 10 anos, há 11 anos, na verdade, a gente já tem aqui o Ágape Espaço de Arte. Então, eu comecei a pensar muito e pensar muito nos artistas, nas pessoas que nós tínhamos agendadas, nas exposições que nós tínhamos aqui, e tudo que esse momento de pandemia nos afastou desse lado do convívio, da criação, do sensível, das trocas, porque uma galeria de arte vai além da comercialização das artes, ela vem de um convívio. Cada abertura de exposição era uma troca, um ver o mundo novo daquele artista que está expondo, é ver aquele universo, aquela dedicação, aquele empenho. Então isso, como também sou artista, me veio essa vontade muito grande de fazer alguma coisa. E surgiu, então, a ideia dos leilões de arte, que começaram muito timidamente em 2020, para sentir como seria, convidando alguns artistas mais próximos. E, surpreendentemente, o leilão começou de uma maneira muito experimental e foi seguindo um trajeto muito bonito e que jamais eu imaginava que poderia seguir esse trajeto. Uma caminhada que repercutiu, reverberou não só nos artistas, mas como nas pessoas que assistiam os leilões, na minha própria família e em mim também. E aí eu me questiono, isso é trabalhar com arte? Sim. É um programa também? Sim. É diversão? Sim. E é também uma forma da gente transformar esse momento de tanta tristeza e notícias. Somos bombardeados diariamente, ao menos aqui no Brasil, acredito que nos outros países também, com notícias devastadoras. Não vemos beleza, não vemos sensibilidade, só se procurarmos, aí encontramos. Mas o que vemos é uma disputa, é um contra o outro, governos, povo contra governo, governos se perdendo em suas decisões, críticas e conflitos familiares. E digo para vocês que isso tudo aconteceu na minha família, conflitos de ideologias, mas os leilões, voltando a falar do que eu vim falar e contar um pouco para vocês, eles aconteceram de uma maneira que os nossos domingos começaram a ser mais agradáveis. Não aconteciam em todos os domingos, mas o ano passado de 15 em 15 dias, então eram bem seguidos. A família toda se envolvia, porque eram as pessoas que iriam me ajudar em função de não ter mais proximidade com mais ninguém. Então, como eu falei no início, minha família toda se envolveu. Eles não são da área das artes, eles são de outras áreas. Mas começaram a ajudar e a se envolver também em toda a organização. Os artistas que começaram timidamente começaram a aparecer, se oferecer para participar do leilão. Eu a convidar também essas pessoas. Artistas não só da minha cidade de Pelotas, mas também artistas de outras regiões de Rio Grande, uma cidade que fica próxima, que é uma cidade menor, e artistas de Porto Alegre também, como a nossa querida Angélica, que também faz parte dos nossos leilões. Foram surgindo também, além desses artistas, uma grande diversidade de pessoas participando, professores universitários, estudantes de artes, autodidatas, jovens artistas mais maduros,
e diversas poéticas diferentes também. Então, não existia um critério, mas sim um número limite de artistas para participar. Cada leilão são 20 artistas. E neste momento, assim, do ano passado, que foram 17 leilões, muitos, começou a existir uma cooperação entre todos. E um entendimento de revezamento, que nem todos poderiam estar em todos os leilões. Então, eu tenho em torno de uns 60 artistas que participam dos leilões, a gente faz um revezamento. E o público que assiste os leilões também é muito diverso. São pessoas que gostam de arte, pessoas que aprenderam a gostar de arte, pessoas sensíveis, pessoas que reúnem-se com suas famílias aos domingos para assistir como realmente um programa, como um game. E para mim foi muito surpreendente ver esse engajamento de tantas pessoas compartilhando e me dando tantos retornos em cada encerramento de leilão. Quando a gente estuda e lê muito sobre a arte como uma forma de expressão única, como uma forma de tocar as pessoas que são cada uma individual, cada uma com suas memórias, com seus afetos, com suas histórias, esses leilões têm me ensinado muito, porque cada obra que eu trago aqui na frente para leiloar, à frente, porque eu sempre apresento aqui, eu seguro a obra e eu vejo um universo, assim, eu vejo um universo e uma vida que vai além da técnica, que vai de um mundo que de alguma maneira está querendo falar alguma coisa ou tocar a pessoa que está do outro lado, ao nosso espectador, ao nosso contemplador, e perceber o encantamento dessas pessoas ao verem essas obras é surpreendente. Elas trazem uma disputa, muitas vezes, entre compradores, mas uma disputa muito saudável, muito saudável. Então, nesses nossos leilões, aparecem muitas questões. E, em função disso, do ano passado para esse, surgiu mais uma questão que me suscitou durante esse momento de experiência de facilitadora dos leilões, que seria lançar para as pessoas, para os artistas, uma temática. O ano passado não tinha tema, eram temas livres, e esse ano, então, eu pensei, cada leilão eu vou lançar uma temática para que o artista possa refletir e possa ser incentivado a pensar numa obra para o leilão. E que escrevessem também algo sobre a obra, um parágrafo fazendo uma relação do texto, da temática, com a sua produção artística. E foi uma nova experiência também, trazendo de alguma parte de alguns artistas uma certa receio, pessoas também se sentiram mais retraídas e deixaram de participar dos leilões, e outras pessoas se engajaram e participaram com muito mais entusiasmo. E para minha surpresa, assim, eu vi que esses leilões acabam sendo também uma certa forma de fazer uma curadoria e de refletir também. Nós tivemos já, como esse primeiro leilão, que eu simulei no início da minha fala, Afrodite, já tivemos, no caso, Afrodite para falar da mulher, depois tivemos o tema do outono, sempre baseado em um poema, em alguma fala. Tivemos também Ágape, que é o nome do nosso espaço, que é amor em grego.
E agora, no próximo, nós teremos também já um outro assunto. E, bom, vamos ver. Eu vendo aqui o que eu escrevi, que na verdade, assim, eu não consigo ser muito... Eu sou muito coloquial, eu falo muito de uma forma simples. E eu vejo que esses leilões, eles perpassam, eles ultrapassam a questão comercial. Não que a questão comercial seja um problema, não, muito pelo contrário, os artistas, e a gente aqui precisa viver, e a gente precisa receber, os artistas precisam ganhar para trabalhar, e para poder trabalhar, para poder se sustentar. Nós também, é um trabalho que me envolve tempo, envolve família, são finais de semana que a gente fica envolvido e submersos na arte, mas eu percebo que são pequenas cápsulas de arte que a gente vai, a cada domingo, entregando para as pessoas. São dicas, são percepções que eu vou falando sobre cada obra. De alguma maneira eu me apaixono também pelas coisas que eu vou falando, de uma maneira assim, muito em cima do que me passam, dos seus escritos. As pessoas vão se encantando também pelo trabalho, vão conhecendo técnica, vão conhecendo o estilo, vão conhecendo um pouco o universo do artista. E as pessoas participam, os artistas participam através do chat, com as mensagens, eles explicam seus trabalhos. Acaba sendo uma grande sala de visitas, onde as pessoas já se organizam com o seu ambiente, com um vinho, com a família reunida. É uma forma de unir, é uma forma de trazer, no meio de tanto caos, um respiro. E para encerrar, então, que o meu tempo já está se encerrando, eu gostaria, assim, de ler 3 depoimentos de pessoas. Um dos depoimentos foi que me incentivou a vir aqui e falar um pouquinho dessa experiência dos leilões, e os outros são depoimentos também de artista, de 2 artistas que participam conosco dos leilões. Então, o primeiro que diz assim: queria te parabenizar, o leilão foi ótimo, assistimos aqui em casa tomando um vinho e brindamos contigo. Estás ótima como anfitriã, a gente se sente em casa. Sente de casa o prazer e o orgulho que tu tens desse trabalho, parabéns. Então, quando a gente sente que a gente consegue atingir, né, de alguma maneira essas casas, entrar de uma maneira tranquila, divertida, leve, essa leveza que a gente sente falta. Depois, participa aqui também vem participando de alguns leilões, um rapaz que eu tive o contato numa fazenda de dependentes químicos, quando eu ia trabalhar com arte-terapia, e ele me procurou, já está trabalhando, o seu tratamento já foi finalizado, e ele colocou assim, ele mandou uma fotografia e nós vendemos a fotografia dele, primeiro trabalho vendido dele. E ele disse assim: muito obrigado, foi muito emocionante para mim. Quem arrematou o meu quadro foi um professor que me deu aula na faculdade. Depois fomos sócios. Por conta dos meus problemas, as coisas da minha vida saíram do controle. Enfim, mais uma oportunidade que a vida me deu por conta do caminho que estou trilhando. Não falava com ele desde 2011, um pouco por vergonha. Resolvi te falar isso porque o teu trabalho impacta diretamente as relações na sociedade, na construção. Parabéns, uma ótima noite. Então, a pessoa que comprou o seu trabalho, ela já fazia todo esse tempo que eles não se viam, e então uma forma de agradecer, não para mim, mas sim para o evento e a oportunidade. E para encerrar, talvez tu não te des conta no dia a dia, os leilões do Ágape fizeram uma enorme diferença na nossa vida ano passado.
No meio de tanta confusão e incerteza, os leilões davam certa estabilidade às nossas rotinas. Tanto Isadora como Gabriel participaram muito. Escolhiam quadros, davam lances e discutiam valores. Alguns que compramos, eles escolheram para seus quartos, o que foi muito bom, porque é cuidando de si. Quando os quadros chegam a nós, fazemos várias simulações até decidirmos onde vão ficar. Enfim, como a arte cura, o processo todo nos deixa conectados, felizes com os resultados, cuidando mais de nós, mesmo, e da casa. Hoje eles não participam mais dos leilões, mas mostram os quadros antes, conversamos, planejamos e estipulamos valores. É uma vivência muito interessante. Com certeza eles estão com um olhar estético mais aguçado, com um vocabulário ampliado e com um conhecimento de técnicas bem maior do que antes. Porque o teu trabalho acaba não sendo apenas disponibilizar os quadros para a venda. Tu dás uma aula super didática sempre sobre cada obra. Nós amamos. Sim, tu fizeste e faz muita diferença em nossas vidas nessa pandemia. Obrigada. Bom, então com esse depoimento eu gostaria assim de agradecer essa oportunidade de estar aqui e espero ter passado um pouquinho do que está acontecendo aqui em Pelotas e com esses leilões. Desculpa, não trouxe referências, mas eu acho que não daria tempo para tanto. Mas quem quiser assistir os leilões, eles estão na página do YouTube HP Pelotas. Muito obrigada. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Los esperamos en 10 minutos para continuar con el bloque 2 de la cuarta jornada de Arte y Rehabilitación. Arte y Salud en contexto de pandemia.